can't touch this. You can't touch this. E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui então para a nossa primeira aula, né, do PET 1, semana 1 do terceiro ano do ensino médio. O que acontece, né? O nosso tema é as origens da filosofia. E sobre esse tema eu tenho outros vídeos gravados. Então, para não ficar me repetindo, né, e para também otimizar o nosso trabalho, eu vou colocar aqui 2 vídeos que eu estou sugerindo para vocês e que eu gravei para outra turma, né? Você vai ver lá que é para outra turma. Mas você filtra daquilo que eu expliquei e que você pode tirar para te ajudar a resolver os problemas que vão surgir, né, nas atividades aí. Inclusive, daqui a pouco eu vou comentar as atividades uma por uma também, como eu costumo fazer, tá certo? E rapidamente, eu queria explicar para vocês 3 conceitos que estão aí na semana 1 do PET e que eu não expliquei nos outros vídeos, né? Esses 3 conceitos são conceitos importantes para quem costuma estudar a filosofia em suas origens e também para quem esbarra ou gosta do tema de mitologia, né? Esses 3 conceitos são cosmologia, cosmogonia e arqué, certo? Então vamos lá. A primeira palavra, cosmogonia, ela é composta da seguinte maneira. Cosmo, em grego, significa ordem, né? Ordenação. E gonia, no caso, ela vem de outra palavra grega que quer dizer origem, né? Por isso que lá no Gênesis você tem a mesma raiz, né? Gonos, Gênesis, né? Assim também como os nossos genes, né? Geração. São palavras que têm uma origem semelhante. Então, cosmogonia seria a origem do cosmos, a origem da ordem que existe no universo, certo? Então, por exemplo, vai explicar ali como que o universo inteiro ele surgiu. Porque os gregos acreditavam que tudo que existe no universo é ordenado, tem uma ordem, né? Tem uma relação muito intrínseca ali, nada é caótico como se imagina hoje, por exemplo, em muitos lugares. Então eles deram o nome para o universo de cosmos, porque eles acreditavam que o universo era ordenado e tudo tinha seu lugar no universo. Então quando você fala de cosmogonia, você está falando da origem do universo, como que ele surgiu. E é lógico que eles não vão falar da teoria do Big Bang, né? Eles vão falar dos deuses, como que os deuses criaram o universo. É um livro muito interessante que eu gostaria até de sugerir para você, se você gostar de ler. É esse livro aqui, Teogonia, a origem dos deuses, escrita por Hesíodo, que foi um poeta cantor, que a gente chama Aedo, da Grécia Antiga. Um livro bastante difícil de ler, né? Mas se você gosta de desafio, esse livro é para você. A segunda palavra, né, o segundo conceito é cosmologia, que já existe uma transformação, uma espécie de progresso entre a cosmogonia, que é a origem do universo, e a cosmologia. E você sabe que essa palavra logia, que vem de logos, quer dizer estudo, né? Biologia, estudo da vida natural. Geologia, estudo da Terra, né? E cosmologia, estudo da origem do universo, certo? Então, aqueles pensadores, ou poetas, ou cantores, né, que faziam essa parte de mitologia na Grécia Antiga, começam a sair do estudo da origem do universo, que eles atribuíam aos deuses, e começam a estudar como que o universo em si, ele se mostra para nós, né? Então, assim, eles começam a dar um passo além da mitologia. E eles vão chegar na arqué. O termo arqué é o mesmo termo que vem da palavra arquétipo, né? Arquetípico. E essa palavra, arquétipo, quer dizer um modelo, ou seja, aquilo que originalmente vai servir para outras coisas. Então, arqué, em grego, quer dizer o princípio, aquilo que unifica tudo. Então, depois da cosmogonia, depois da cosmologia, surge a arqué. A busca pela arqué, para os primeiros pensadores, ela vai variar muito.
eles vão tentar entender o que une tudo que existe no universo. Vou te dar um exemplo, né? Imagina que você está lá na Grécia Antiga e você vê pedras, você vê praias, você vê florestas, aí você começa a ver os animais, vários tipos diferentes, árvores de vários tipos diferentes, e aí você começa a pensar o que há de comum entre a pedra, a árvore, a praia e o bicho. O que há de comum? Alguns pensadores vão dizer que é a água, porque em tudo tem água. Outros pensadores vão dizer que é o fogo, porque se você consegue queimar tudo, né? Outros pensadores vão dizer que é o ar, existe ar em tudo. Né? Outros pensadores vão dizer que são a junção dos 4 elementos. Outros ainda vão dizer que é algo que não é visto, é algo invisível, chamado de apeiron. E outros ainda vão dizer, como Leucipo, Melissos e Demócrito, vão dizer que é o átomo. Olha só como isso é parecido com o nosso dia de hoje, porque tudo que existe tem em sua constituição mais básica o átomo, né? Que na Grécia Antiga não é isso que nós imaginamos hoje, aquele elemento, né? Eles chamavam de átomo porque essa palavra átomo quer dizer não divisível. É uma partícula que existe em tudo, que eu não sei exatamente o que é, mas é aquela partícula que não pode ser dividida mais. Né? Isso é arqué, o princípio que unifica tudo no universo. É daí, você já deve ter visto isso nas suas aulas, se não viu, talvez veja num dos PETs para frente, né? No meu planejamento certamente você veria, que é o princípio da metafísica. Aquilo que está por detrás daquilo que é físico. Né? Arqué já é a primeira forma de pensar de uma maneira metafísica. Então eu espero que tenha ficado claro isso para vocês, né? O que é cosmogonia, o que é cosmologia e o que é arqué. Vamos agora então comentar as suas atividades para te ajudar a realizá-las. Muito bem, pessoal, vamos aqui então comentar as nossas atividades, né, da semana 1 aqui, para os terceiros anos do ensino médio. O tema, né, você viu aí, é a emergência da filosofia, e depois aqui daqueles 3 conceitos que eu expliquei para vocês, nós temos aqui as nossas atividades, né? Então vamos lá, vamos ler aqui a primeira atividade. Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem como verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e na confiabilidade da pessoa do narrador. E essa autoridade vem do fato de que ele ou testemunhou diretamente o que está narrando, ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados. Certo? Então o que ela está querendo dizer aqui é que o mito na Grécia Antiga é essencialmente oral, né? Ele é narrado. Vamos ver o que está pedindo. A respeito da função do mito, assinale a afirmação correta. Então, letra A. É uma narrativa de caráter poético que recorre aos deuses e ao mistério para explicar o real, o que lhe confere tímida interferência no processo de esclarecimento sobre a realidade. Está errado. Por quê? Principalmente por essa parte aqui, ó. Tímida interferência no processo de esclarecimento sobre a realidade. Não, pelo contrário. O mito, na Grécia Antiga, ele tinha uma grande interferência no modo como eles compreendiam a realidade, né? Letra B. Os povos helênicos, ou seja, os gregos antigos, recorriam ao mito para explicar a origem e o funcionamento da natureza, tá certo? Logo, a mitologia aproximava-se de uma cosmologia, distanciando-se da reflexão sobre o comportamento moral. Então, qual que é o problema dessa alternativa? Justamente aqui depois da vírgula. Distanciando-se da reflexão sobre o comportamento moral. Nunca, né? A mitologia sempre tentava explicar, inclusive, o funcionamento da natureza, mas também o comportamento do ser humano na sociedade. Letra C. Então esta é errada, né? Na Grécia Antiga, os mitos eram histórias contadas pelos sábios, cuja relevância social notável se devia à promoção e à manutenção da religiosidade. Por que está errado?
Porque embora ela fosse contada por alguns sábios, eles não eram necessariamente sábios, como a gente está imaginando, né? Eles eram poetas. E outra, ela não era só para manter a religiosidade. Ela explicava os fenômenos naturais e os fenômenos de natureza humana também, né? O amor e essas coisas. Letra D. O mito é fruto da elaboração de um indivíduo. Você já pode parar aqui, né? Já está errado aqui. O mito não é a elaboração de um indivíduo. Eles são histórias passadas de geração para geração e contadas oralmente, certo? Então aqui já está errado aqui. Letra E. O mito é uma forma de explicação da realidade e da origem de tudo, que pressupõe a adesão e a aceitação dos ouvintes. Então, essa aqui que está correta, né? Porque, como eu expliquei para vocês, a origem de tudo, que depois vai ser a arqué, mas que antes era explicada através dos deuses na cosmogonia. Número 2. O nascimento da filosofia na Grécia é marcado pela passagem da cosmogonia para a cosmologia. A cosmogonia, típica do pensamento mítico, é descritiva e explica como do caos surge o cosmos, ou seja, como que do caos, da desordem, vai surgir a ordem, a partir da geração dos deuses, identificados às forças da natureza. Na cosmologia, as explicações rompem com a religiosidade. A arqué, que é o princípio, não se encontra mais na ordem do tempo mítico, mas significa princípio teórico, enquanto fundamento de todas as coisas. Daí a diversidade de escolas filosóficas, dando origem a fundamentações conceituais e, portanto, abstratas, muito diferentes entre si. Um texto muito facinho, né? Não, só que não, e é um texto escrita por esses autores nesse livro que eu não gosto, mas é o que o autor está usando, né? Um texto bastante complicado e que te confunde bastante. Vamos ver aqui o que está pedindo. Segundo o texto, o nascimento da filosofia. Segundo o texto, o nascimento da filosofia possui como contexto a passagem da cosmologia para a cosmogonia, a existência espontânea, única de um pensamento racional, a ruptura com as explicações religiosas e a busca por um princípio mais racional para a explicação da natureza, as guerras constantes em busca de território para os gregos e a ruptura com a cosmogonia e uma explicação de mundo que fosse capaz de incluir tanto o pensamento mítico quanto o pensamento racional. Então acho que aqui está bem claro, né, que é a letra C. A ruptura com as explicações religiosas, né? A filosofia ela não é saber religioso e ela busca um princípio mais racional para explicar a natureza, porque a explicação da natureza antes era dada através dos deuses, né? Através da briga dos deuses e da ação dos deuses na vida humana. Número 3, uma questão do Enem e que é do Nietzsche. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com uma proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário nos determos nela e levá-la a sério? Sim, diz o Nietzsche, né? E por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo, porque ela faz essa enunciação sobre a origem das coisas sem imagem e fabulação. E, enfim, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento, tudo é um, certo? Então vamos analisar aqui. O que o Nietzsche está querendo dizer aqui? Que na filosofia grega, ela começa com uma ideia de que tudo é água. E essa ideia de tudo é água, que é a arqué, deve ser considerada ainda por essas 3 razões que ele coloca, né? O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos, vamos procurar ver aqui. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Não é isso, né? Não tem nada a ver aqui com justificativa de transformação de verdades sensíveis em verdades racionais. Não tem nada disso. B.
o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Não, justamente porque Nietzsche diz aqui que é uma questão de sem imagem, né? E a metáfora é um tipo de imagem, e sem fabulação, né? Sem criar historinhas para explicar o mundo, assim como era na mitologia. Letra C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Então tá aqui a resposta, né? Letra C. E por quê, né? Justamente por aqui, ó. Pela essa primeira razão, porque a proposição enuncia algo sobre a origem das coisas e é uma proposição que busca fazer sem imagens, sem historinhas, ou seja, de uma maneira bastante racional, certo? Número 4. Leia uma citação da filósofa Marilena Chauí, tá errado, não tem esse D não. Eu até marquei aqui errado, saiu. Leia uma citação da filósofa Marilena Chauí sobre as razões que propiciaram o surgimento da filosofia. A filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos naturais e as coisas da natureza podem ser conhecidos pela razão humana e que a própria razão humana é capaz de conhecer-se a si mesma. O que ela está querendo dizer aqui? Que a filosofia surge quando os gregos percebem que eles não precisam mais da mitologia para explicar o mundo e que eles podem explicar o mundo através da própria razão. Marilena Chauí explica que a filosofia nasceu por causa de alguns elementos essenciais. Esses elementos essenciais são a admiração e encantamento com a realidade, insatisfação com a tradição e crença na capacidade da razão. Então tá aqui, né? É essa a resposta mesmo. Por quê? Porque eles se admiram e se encantam com a realidade, mas eles estão insatisfeitos com a tradição. Qual tradição? A tradição mitológica, que explicava as coisas através do movimento dos deuses. E a crença na capacidade da razão, né? Justamente é isso que ela falou aqui, que eles se espantam quando eles percebem que a razão humana ela é capaz de conhecer o mundo, sim, né? E aqui, por que essas não são? Porque desencanto com o mundo não é algo dos gregos, até porque ela fala aqui, né? Os gregos admirados e espantados com a realidade. Eles não estavam desencantados com a realidade. Isso é coisa do nosso tempo, né? Letra C. A religiosidade e a crença nos textos míticos de Homero e Hesíodo. Não, né? Até ela diz claramente que eles têm uma insatisfação com a explicação da tradição mítica. A letra D também não é, porque a fé nos deuses que não pertenciam ao universo grego, não tem nada disso no texto. E a letra E, insatisfação com as explicações tradicionais, tá certo, né? Busca racional para conhecer os deuses geradores da natureza. Não, a busca racional é para fugir da explicação mitológica a partir dos deuses. Né? Então tá muito claro, essa aqui é a letra A. Espero que você tenha entendido, né? Espero que tenha te ajudado a responder e a compreender as questões. E fica assim, e até a nossa próxima aula.